Então, pessoas, precisamos voltar a um dos dilemas mais antigos da história dessa democracia e, curiosamente, um dos poucos para os quais nós ainda não temos respostas muito claras. Afinal, educação está sempre em primeiro lugar quando se trata de direitos cidadãos, de garantias democráticas, de estabelecimento do Estado democrático de direito e principalmente da autonomia do cidadão. E até agora o acesso a essa educação ainda não aconteceu de forma, digamos, satisfatória. As falhas são absurdas, inclusive no próprio processo de alfabetização. Então, não estou nem chegando ao ponto de dizer sobre, suponhamos, a preparação para o mercado de trabalho, que é tão complexa e sofisticada diante das demandas industrializadas, mas do básico, sabe? Que nós ainda não conseguimos oferecer com qualidade. Então, meu propósito aqui com você agora é não só levantar bagagem suficiente para você construir um texto sobre analfabetismo no cenário brasileiro, mas para qualquer tema que envolva o fiasco da educação brasileira, ou seja, para praticamente todos os temas que você for produzir. Afinal, basicamente todos os problemas pelos quais nós passamos dentro da formação dessa democracia esbarram direta ou indiretamente nas nossas falhas educacionais, na incapacidade de garantir uma educação crítica, clara e duradoura. Então, nós estamos aí fracassando rude, fracassando bonito há muito tempo e nós ainda não conseguimos lidar com o processo. Então, eu vou nomear essa discussão dentro da base do analfabetismo, mas o meu interesse é de que você tenha bagagem para discutir qualquer coisa da área, combinado? Bom, um dos aspectos inevitáveis para você contextualizar uma discussão sobre analfabetismo, sem dúvida, é o velho contraste democrático, a partir do qual eu mesmo comecei já a contextualizar essa discussão aqui, né? Afinal de contas, nós conseguimos estabelecer, a partir da Constituição Federal de 1988, um princípio educacional bastante sólido, até porque educação foi colocada como uma cláusula pétrea dessa Constituição, dentro de um dos direitos sociais fundamentais. Quando a gente diz que é uma cláusula pétrea, também estamos dizendo que é um direito inalienável, ou seja, cabe a todos os cidadãos, independente da sua condição, sem nenhum tipo de restrição, e não pode ser alterado sob nenhum artigo, código, tratado, ou seja lá, decreto que for. Não pode ser revogado de maneira alguma. Então, educação esteve e está como um dos princípios mais importantes da história da formação democrática brasileira e, contraditoriamente, nós temos falhado no projeto de colocá-la nas mãos mesmo do cidadão, de conseguir entregá-la mesmo como um recurso para a sobrevivência, como uma ferramenta de desenvolvimento e de consolidação do próprio componente democrático que nós temos. Até porque grandes teóricos de democracias contemporâneas, como é o caso do próprio John Dewey, que é estudado a exaustão em torno desses assuntos, comenta que uma democracia só de fato se torna sólida a partir de uma educação crítica. Ou seja, é impossível gerir um sistema democrático de qualidade, maduro para os seus interesses sociais, sem conseguir estabelecer um sistema educacional realmente compatível. E nós não estamos conseguindo entregar. Você vê aí, por exemplo, que em campanhas políticas a promessa é grande, né, de construir escolas, creches, contratar professores e não sei mais o que, mas no fim das contas as taxas ainda são graves por aqui. O analfabetismo absoluto já reduziu, eu não posso deixar de considerar isso,
o analfabetismo absoluto que eu estou dizendo é quando nem há o letramento, a pessoa não consegue sequer escrever o próprio nome. Essas taxas são bem baixas hoje, mas nós temos taxas hoje de analfabetismo funcional absurdos e esmagadores diante das necessidades que nós temos por aqui. Deixe-me só separar para você esses conceitos. O letramento é quando o indivíduo consegue reconhecer a palavra, consegue atribuir um som e um significado a uma palavra, mas isso não é suficiente para ele compreender textos um pouco maiores, frases de uma construção mais complexa, ou tentar abstrair sentidos maiores de uma construção de linguagem, certo? Ou seja, é um tipo de alfabetização, só que no nível bem básico, no nível da letra mesmo, por isso é chamado de letramento. E o analfabetismo funcional, a que eu me referi agora, é quando o indivíduo tem essa capacidade de ler o texto, de ler um parágrafo, de traduzir informações básicas, sei lá, da compra do supermercado, da rede social, mas não tem lá muita habilidade de interpretar isso ou de fazer uma leitura de mundo adequada disso, certo? Se você somar aí o que é hoje a taxa de analfabetos com os analfabetos funcionais dentro do cenário brasileiro, nós temos uma parcela bastante preocupante da população. E aí essa população é analfabeta para o mercado de trabalho, é analfabeta para a capacidade do voto, é analfabeta para a cobrança dos seus direitos, para o exercício dos seus deveres, para o estabelecimento de um espaço social equilibrado e dinâmico dentro dos princípios democráticos, ou seja, é uma pessoa que não está apta à vivência em sociedade ou não conseguiu compreender quais ferramentas ela precisa. Então, infelizmente, nós temos que constatar que uma parte significativa da população está nesse nível. E não diz respeito só aos mais velhos que não tiveram acesso à educação formal lá nos 1900 gramas de rolha. Não, nós estamos falando de crianças hoje que não têm contato com esse tipo de formação. Ou às vezes estão dentro da escola, mas não estão sendo alfabetizadas criticamente dentro do que precisaria ser. Então, ainda é gritante o problema e nós temos talvez pouca dimensão da existência dele, porque afinal, dentro da nossa bolha, a vivência dessas realidades não é lá muito grande, ou nós não percebemos, né? Eu digo por mim mesmo, por viver dentro de uma bolha de formação educacional em que eu não percebo esses níveis de analfabetismo, raramente convivo com eles. E a gente sabe muito bem, Habermas comenta sobre isso, né? O problema que você não vê para a população é o problema que não existe. Se eu não vejo o problema não existe, infelizmente. Bom, vamos entender algumas das razões dessa falha nessa execução democrática ou mesmo na garantia desse direito democrático a boa parte da população. Bom, embora nós tenhamos escolas fundadas pelo país todo, estabelecidas em quase todos os bairros das cidades de médio e grande porte desse país, a escola, de fato, não tem para a população a credibilidade que ela precisaria. E essa credibilidade é importante, tanto para que os pais insistam com os seus filhos para absorver os conteúdos e a disciplina que essa escola estabelece, quanto para que a família participe do funcionamento dessa escola e ajude no seu desenvolvimento, quanto para que a família aceite os conteúdos que são ensinados para os seus filhos e façam com que essas crianças permaneçam na escola por mais tempo. Aí talvez você vá me dizer, de dentro da sua bolha, né, como a maioria acaba me dizendo, mas a escola tem uma credibilidade muito grande, meus pais sempre acreditaram que a educação é a base da formação humana. Sua bolha. Para um contingente populacional expressivo, a confiança na instituição escolar está em queda, assim como a credibilidade do que é ensinado dentro dela. Na verdade, nós já temos isso historicamente estabelecido no cenário brasileiro. A escola sempre perde
crédito ou referência comparada às outras instituições estabelecidas por aqui, comparada à estrutura religiosa, comparada à estrutura de governo, comparada aos princípios morais e tudo mais, a escola sempre fica meio para escanteio ou fica meio em segundo plano, por ser uma instituição mais nova e por ter havido dentro do nosso cenário uma taxa de negacionismo expressiva. Então, você deve ter acompanhado aí nas redes sociais há algum tempo, embora pareça algumas vezes piada, o assunto é sério e interfere sim nos processos de alfabetização. De pais que acreditam, por exemplo, que os conteúdos de geografia são tendenciosos, porque mostram a Terra plana, que os conteúdos de ciência são deturpados, porque mostram o evolucionismo, quando na verdade o correto é o criacionismo, que dizem que os livros de história e de sociologia estão equivocados, porque mostram Marx como uma referência intelectual, quando na verdade ele é só um demônio marxista que deveria ser evitado ou rechaçado em sociedade, que acredita que os professores não deveriam tratar de assuntos que digam respeito à esfera familiar, como educação sexual, e aí você tem uma lista interminável de pontos que a família e a comunidade sentem-se no direito e quase que no poder de alterar dentro do universo escolar. Afinal de contas, enxergam que a escola é menor, é mais frágil e não tem lá muito poder de tomar decisões dentro da composição da formação humana. Então, talvez esse colapso de confiança e de credibilidade da escola hoje seja resultado daquilo que Bowman chama de crise de confiança das instituições, que é um processo que inclusive ocorre com inúmeras outras instituições, país afora, mundo afora. Você vê aí o descrédito sobre o judiciário, você vê o descrédito sobre os órgãos do Estado que envolvam saúde, por exemplo. A gente vê descrédito em torno da maioria das instituições. E a escola é igualmente afetada. Então, sem dúvida, pesa. E pesa também o fato de que no Brasil a instituição escola é recente. Então, é uma instituição ainda incipiente no quadro, vamos dizer, de composição civilizada brasileira. É novinha. Se você comparar, por exemplo, com a formação religiosa que se estabeleceu por aqui muito antes de uma formação científica ou acadêmica. Nós fomos pensar num sistema escolar organizado dentro de um princípio democrático mesmo, poucos anos antes do golpe militar. Então, a instituição escola, tal como nós conhecemos hoje, data do século XX. Antes do século XX, a escola era um reduto para a elite, quando a elite a frequentava, porque a elite brasileira geralmente ia para a Europa estudar, e nos anos iniciais da alfabetização, geralmente não era a frequência da escola que fazia parte dos hábitos dessa elite, mas os preceptores dentro de casa, ou seja, as famílias mais abastadas contratavam os seus professores que faziam parte do corpo de empregados da casa para educar as crianças. Então a escola não era uma instituição necessária. O professor era mais um dos empregados da casa. E as instituições educacionais prestigiadas nem estavam no solo brasileiro. As primeiras universidades se fixam aqui, se eu não me engano, por volta ali do final do 18 para o 19, mas também sem muito respeito e sem muita força. Só mesmo no século XX é que começaram a se estabelecer com um pouco mais de vontade e de recursos. Ou seja, é muito nova para que ela tenha credibilidade bastante ou confiança da população para educar os seus filhos. Então a escola é sempre considerada
sucateada, é sempre considerada uma opção dispensável para as famílias mais pobres, então, cuja base educacional também é mais fraca. É muito mais interessante, por exemplo, direcionar a criança para o mercado de trabalho para ajudar nas despesas da casa, até porque quase sempre isso nem é uma escolha, é uma necessidade, né? Então a escola é sempre assim relegada a outro campo. Então, quando ela passa a competir, a medir forças com princípios morais ou comunitários ou religiosos, a escola perde espaço. A credibilidade científica que ela mantém ainda não é suficiente para que ela seja aceita, protegida e principalmente apoiada pela comunidade, sabe? E nessa falta de apoio, é claro que ela enfraquece, ela se perde, ela não consegue atuar em comunidade dentro do que ela de fato precisaria fazer para gerar um processo de alfabetização crítica, de formação sólida e permanente. Você tem aí essa formação fraca do menino aí que decora meia dúzia de informações para fazer prova, você tem uma instituição suscetível a violências, com poucos recursos, não é? E com pouquíssimos resultados. Nós temos um dos piores desempenhos, por exemplo, em português e matemática do mundo, nos medidores internacionais. É péssimo, é péssimo. E português e matemática está na base dos processos de alfabetização. Não sei qual que é pior, se é educação básica ou se é ensino superior. Então, essa crise de credibilidade, de confiança, gera um efeito cascata. Quanto menos se confia na instituição, menos ela é capaz de atuar sobre as pessoas, menos respeito e investimentos ela recebe, menos cuidado, menos proteção, menos adesão, menos desenvolvimento. E, francamente, sem a força dessa instituição, nós não conseguimos desenvolver processos eficazes de alfabetização. Triste, né? Eu mesmo sinto muito disso, porque o que eu faço hoje é colocado em xeque em termos de credibilidade, de confiança. A maioria dos professores que conseguem tem tentado formar um outro perfil profissional que não seja necessariamente identificado como professor, porque professor parece uma coisa atrasada, obsoleta. Preferem ser, sei lá, animadores de torcida nas redes sociais, youtubers, dançarinos, né? Ou qualquer outra coisa que não seja visto dentro dessa marca de negacionismo, dentro da formação dessas tribos morais. Quando me refiro a tribos morais, eu quero dizer de formação de grupos de conhecimento que são considerados mais importantes do que o conhecimento amplo estabelecido cientificamente. Então, o fato de uma família acreditar, suponhamos, que Marx seja do mal, tem mais peso do que todo o referencial, todo o aporte teórico em torno de Marx estabelecido no mundo afora desde o século XX. Tribos morais, quem fala disso é Joshua Green, que eu considero uma das referências mais interessantes para a época em que a gente está. Então, consolidou-se muito tardiamente, isso gerou como impacto uma carga, como eu estou dizendo, de precarização muito grande, e aqui nós temos um círculo vicioso, né? Porque quanto menos confiança, mais precariza. Quanto mais precariza, menos confiança. E aí você não resolve, né? Fica um bolo que não chega a possibilidade de interromper. Então, o vício e o colapso são eminentes. Bom, outro ponto relevante que você precisa levar em consideração em torno desses fracassos nos processos de educação e do próprio processo de alfabetização é o que é necessário para que, de fato, uma escola funcione ou um processo de alfabetização tenha bons resultados. Eu sei que, no senso comum, a escola é feita de livros, giz, quadro
e guspe. Não é assim? Muito guspe. Só. E isso garante todos os processos educacionais. No entanto, você, por exemplo, que é estudante, não leva em consideração que a qualidade da sua aprendizagem depende de quantas refeições você faz no dia, do equilíbrio do seu espaço doméstico, do apoio familiar, do nível maior ou menor de violência que você é exposto, dos cuidados com as suas fases de desenvolvimento, seja na infância, seja na adolescência, seja na vida adulta, no convívio que você é capaz de estabelecer com os seus colegas e com a comunidade escolar, com a localização dessa escola dentro de grupos de risco ou não, né? Nós não levamos em consideração a qualidade dessa sala de aula, a climatização dessa sala, a estrutura das cadeiras, tudo isso é componente de processos de aprendizagem. A escola não é feita só de papel, não é feita só de professor chato, cuspindo na cara dos meninos, não é feita só de quadro e giz. Existe uma dimensão de um ecossistema escolar que precisa ser tratado com a mesma seriedade do que as carteiras, do que os livros, do que os quadros, do que a própria sala de aula. Sem a compreensão de que a escola é só um núcleo de um amplo sistema dinâmico cujas camadas de valência são extremamente complexas e instáveis, sem isso a escola desmorona. Sem isso não existe escola que consiga alcançar de fato resultados em termos de uma alfabetização duradoura, de qualidade, que garanta autonomia no mercado de trabalho, domínio da estrutura democrática, bom convívio social, sucesso na vida. Não dá. E hoje nós sabemos muito bem que quando nós falamos a respeito de educação, tanto a classe política quanto especialistas e boa parte da comunidade só enxerga o núcleo e não enxerga a importância, a relevância dessas variáveis. E hoje, essas variáveis têm sofrido tanto quanto o núcleo, até porque, obviamente, a qualidade desse núcleo é diretamente proporcional à frequência de rotação das suas variáveis, já que eu estou dentro de um modelo atômico aqui, nessa metáfora, né? Entenda, por exemplo, que o Brasil está num cenário de miséria e de fome abissal, que cerca de 1/3 da população brasileira não consegue todas as refeições no dia, e boa parte dessas refeições não tem carga nutricional suficiente para o desenvolvimento de uma criança. A maior parte dos lares hoje, cuja fome foi instalada dentro de um cenário de desemprego, de desequilíbrio, de miséria, envolvem crianças e adolescentes que não têm condições suficientes de se nutrir. Como é que você espera que frequente a escola com qualidade? A escola pode ter os melhores professores do país, os livros didáticos mais atualizados, essa criança não aprende com fome, não aprende com desequilíbrio nutricional. Assim como as taxas de violência doméstica são altíssimas. Cada vez mais altos os níveis de violência contra a criança e contra o adolescente, considerando desde a violência física até a violência moral. Da mesma forma, bullying ainda é tratado como um problema a ser dissolvido pela comunidade ou pela família. A escola dificilmente se responsabiliza, o assunto não é levado a sério. Michel Temer tirou a obrigação da escola de se responsabilizar por violência dentro do seu espaço, né? No caso do bullying, ainda é uma realidade grave. O impacto psíquico que o bullying provoca impede que inúmeras crianças possam ter desenvolvimento pleno no processo de alfabetização e de ensino-aprendizagem. Você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o ser humano, de maneira irrestrita, é um ser social, é um bicho social. E enquanto ser social, como Hegel dizia, todas essas
variáveis precisam ser levadas em conta para que o seu desenvolvimento aconteça com qualidade. Ignorando essas variáveis, você tem a ruína de todo o processo. Hoje, infelizmente, desestruturação familiar, vulnerabilidade, fome, desequilíbrio fazem parte do cenário da grande maioria dos brasileiros. Não consegue ter processo de educação que consiga bons resultados. Você entende? Então, talvez o problema da escola não seja a escola, ou melhor dizendo, talvez o problema da escola não seja apenas a escola, né? Seja mais do seu ecossistema, da complexidade que ele envolve e da necessidade de atenção múltipla às suas variáveis ou às suas camadas de valência dentro da sua eletrosfera aqui. Ignorando essa eletrosfera, nós temos um núcleo morto, incapaz de gerar resultados de fato dentro de uma formação social como a nossa, né? Mas aí você está pensando, bom, mas isso não é responsabilidade do Estado? Por que o cidadão precisa entender que a escola é um sistema complexo de camadas de valência ou que é uma instituição que precisa de credibilidade? Não bastaria, no caso, que o Estado faça cumprir a Constituição e invista o suficiente na escola? Em teoria sim. A questão é que nós temos convivido com um recuo cada vez mais expressivo desse Estado democrático de direito. Ou seja, o Estado tem se ausentado das suas responsabilidades democráticas há um bom tempo. Pode analisar aí todos os direitos sociais adquiridos, em termos de, por exemplo, previdência. Você acompanhou a reforma e viu como o Estado tirou o corpo fora em relação às suas responsabilidades. Em relação ao trabalho, a reforma trabalhista. Em relação à segurança pública, o sucateamento e precarização nos salários e na preparação dos policiais hoje pelo país. Na saúde, eu acho que eu nem preciso dizer, depois de um colapso gigante, numa pandemia que permitiu que milhares de pessoas morressem sem cuidados, sem investimentos e sem estrutura o bastante, dentro de um SUS precarizado que mal consegue se manter sobre as próprias pernas. E no sistema de educação não é diferente. Veio por um bom tempo a defesa de um welfare state dentro da composição dos estados democráticos modernos. Essa ideia é lá de Keynes afora, né? John Keynes, há muito tempo, nasce lá por volta dos anos 30, quando o mundo entrou em colapso com a crise de 29, e entenderam que o Estado precisava se responsabilizar pelo bem-estar das pessoas, porque ou o Estado assumia a responsabilidade, ou todo mundo ia morrer à míngua. Essa ideia de um welfare state, né, traduzindo aqui para você, de um estado de bem-estar social, de um estado de prosperidade, influenciou o mundo todo, a ponto de nós escrevermos uma Constituição apoiada nesse princípio, de que o Estado precisava prover para as pessoas aquilo de que as pessoas realmente precisam. No entanto, que nós temos acompanhado essa retirada de foco, essa retirada de interesse, de vontade, de dinheiro, de tudo, né? Posso justificá-la para você de duas razões, do ponto de vista teórico. Uma delas é uma razão histórica, pelo Consenso de Washington. Consenso de Washington, ocorrido lá em 1989, um ano depois da promulgação da Constituição, propôs que o Estado não fosse tão presente assim, não interferisse tanto no desenvolvimento dos mecanismos sociais e que o mercado fosse a maior força de regulação. Isso não é Adam Smith, isso extrapola muito a Adam Smith. Numa percepção lá do Margaret Thatcher, Ronald Reagan, na época, de que, vamos dizer, a efervescência
do mercado capitalista pós-crise, porque já tinham resolvido tudo aqui com o New Deal, não é? Essa efervescência do mercado dispensava a presença do Estado. Para que esse Estado que gasta tanto dinheiro, tanta atenção, tantos recursos, interfere tanto, quando o mercado pode regular esses mecanismos sociais sozinhos? Então, pouco a pouco, o Estado foi recuando e deixando que o mercado atuasse. A intenção era fazer com que as economias se desenvolvessem mais e mais e as empresas não tivessem fronteira para trabalhar. Estamos aí hoje assim, não tem fronteira. E você está vendo a merda que está, né? Pois é. Assim. Então, esse consenso de Washington quebra essas barreiras e cria esse pandemônio em que todos nós estamos mergulhados. Eu acredito que um Estado forte poderia equilibrar muito do que nós vivemos hoje, mas infelizmente não estamos tendo. Talvez isso justifique, inclusive, a permanência de uma crise econômica que já passa de 10 anos de duração. Na verdade, nós estamos acumulando uma crise em cima da outra sem saber como resolver, né? Além disso, claro, eu acredito que possa justificar, do ponto de vista teórico, o fato de nós vivermos dentro de uma democracia de contentamento ou de uma política de contentamento, como o Jürgen Habermas menciona. O que isso tem a ver com essa discussão? Bem, nesse caso, nós vivemos uma dimensão de Estado que não trabalha pelo bem-estar ou pela solução dos problemas dessa sociedade, mas um Estado que trabalha para garantir que as pessoas estejam felizes com ele e garantem voto. Entendeu, né? E você sabe que para a maioria das pessoas, essa complexidade do sistema de educação não alcança. Até porque, como eu mencionei, a escola não tem credibilidade. A escola não recebe confiança. Então você vê um Estado que escolhe as pautas para serem discutidas, não conforme os interesses do bem-estar social, não conforme o equilíbrio da sociedade ou a solução dos problemas históricos que afundam a nossa possibilidade de equilíbrio, de cidadania, de um pouco de paz na vida. Não. As pautas são escolhidas conforme o calor do momento, conforme o hype da tese e o que, claro, vai trazer mais atenção e mais voto. Se você acompanhar nos últimos anos da formação política brasileira, você só encontra debates que possam movimentar as pessoas e não necessariamente que possam resolver a situação. Nós temos aí um debate interminável e insano em torno de armas, que não resolve coisa nenhuma, que não melhora nem piora a sociedade, mas só mantém os ânimos quentes e a visibilidade para essa ou para aquela figura política. Nós vemos um debate infinito em torno de aborto, que já atravessa décadas e mais décadas, sem nenhum tipo de olhar mais esclarecido do ponto de vista da lei ou da ciência, mas que só mantém os ânimos aquecidos em torno dessa ou daquela figura política para a qual nós devemos votar nas próximas eleições. Não é assim? E não vemos de fato o que precisamos ver em torno de solução. Então, quando Habermas fala de democracias de contentamento na contemporaneidade, ele está dizendo de modelos políticos que não estão apegados à eficácia dos seus projetos, mas só a garantir que as pessoas estejam atentas a essa ou aquela chapa política para garantir voto e movimento dentro dos pleitos eleitorais. Faz sentido para você? E aí discutir essas parafernalias de escola, de investimento maior para a escola, não rende. O máximo que rende é postar umas fotos de creche e uns políticos beijando criança rebelenta, mas não necessariamente solução. Não tem solução. Só mesmo circo. Até porque esse contentamento é muito mais apegado ao espetáculo, né, da coisa do que de fato a solução dos problemas que envolvem essa sociedade, né? Então, o negócio é feio. E a última tese
caso você não tenha gostado de alguma dessas anteriores, é a dificuldade que o sistema escolar tem de se adaptar às transformações sociais. Eu acho que isso é uma dificuldade da maioria das instituições. As instituições costumam ter bases muito fixas no chão e pouca capacidade de se adaptar ao espírito do tempo e de se renovar conforme as mudanças dessa sociedade. Hoje, no caso, por exemplo, nós precisamos de um nível de alfabetização digital tão grande quanto o letramento. Você sabe disso. Hoje, ter compreensão do meio virtual é tão relevante quanto ter a compreensão de ciência ou dos mecanismos biológicos da composição de qualquer ser. Concorda? Assim como a escola hoje precisa ter um foco cada vez mais especializado para o mercado de trabalho, já que esse mercado tem exigências cada vez mais sofisticadas e participar dele fica cada vez mais difícil, cada vez mais complexo. Precisamos de uma escola que se adapte a isso. Assim como esse cenário, por exemplo, da violência e da saúde mental de crianças e adolescentes, é uma discussão totalmente nova. E é preciso que a escola esteja atenta a essas mudanças para que ela consiga oferecer para a criança aquilo de que ela precisa para aprender com qualidade. E aí nós vemos que a escola não é tão hábil a se adaptar ao perfil dos novos estudantes, às novas demandas da infância, às novas descobertas a respeito do desenvolvimento psicológico e físico de uma criança ou de um adolescente, sobre as variantes regionais na composição dos alunos. Não dá para ter o mesmo modelo escolar implantado de norte a sul do país, já que as diferenças culturais alteram a dinâmica de ensino. Conteúdos que são importantes aqui onde eu vivo talvez sejam totalmente irrelevantes na região norte ou na região sul do país, já que eu estou no meio, né? Então, existe ali, dentro da composição institucional, uma demanda absurda por adaptabilidade, né? Por capacidade de se ajustar tanto às mudanças do tempo quanto às mudanças do espaço. Então, a adaptabilidade em relação a tempo e a espaço. E aí nós vemos uma escola não muito apta a fazer isso, né? Digamos que eu posso ter aqui duas referências teóricas interessantes para você ajustar numa discussão sobre essa dificuldade, né, de se adaptar às diferenças regionais e às diferenças de época. Uma delas é a própria alegoria da caverna de Platão. Eu sempre usei a alegoria da caverna para falar sobre a dificuldade da escola se entender dentro da modernidade. Sabe por quê? Porque a escola ainda está de costas para as mudanças. A escola, em vez de ensinar sobre o sol, né, do conhecimento, sobre as transformações do mundo real, sobre a complexidade da vida e sobre todos os mecanismos para sobreviver nessa selva chamada Brasil do século XXI, ela dá as costas a tudo isso e ainda ensina sobre as sombras de um Brasil, de uma realidade, de uma ciência que não existe mais. Você está aí, se descabelando para decorar 400 mil fórmulas matemáticas para saber fazer matriz, logaritmo ou, sei lá, Bhaskara, enquanto o mundo lá fora exige que você saiba, por exemplo, fazer investimentos em bolsa de valor ou entender sobre títulos e ações. E a escola não está apta a te ensinar a respeito disso, né? Enquanto, sei lá, o mundo vive uma realidade alucinante de redes sociais, de riscos de fraudes e de violências dentro dela, a escola ainda está preocupada com o ensino dos clássicos e com sentimentos lá do século XII, que não são facilmente transpostos para o mundo contemporâneo aqui do século XXI. Então, existe um delay, sabe, entre o que a escola acredita que seja relevante, dessas sombras, né, de um passado que não existem mais, estão ensinando sobre o brilho das estrelas, enquanto as estrelas já estão mortas há anos-luz
de distância, até porque a gente nunca vê as estrelas, a gente vê só a sombra da morte delas, não é assim? Já viu isso em astronomia? Com certeza. E o mundo mesmo para o qual essas crianças e adolescentes vão ser arremessados depois é completamente desconhecido e ignorado. Então você vai cair aí, de finca, né? Sem saber lidar com nada, sem saber lidar nem com as próprias emoções, nem com o mercado, nem com democracia, nem com política, nem com rede social, nem coisa nenhuma. Entendeu? O deleite, isso de viver de brilho de estrela morta, né? Viver de sombra da caverna, sombra do passado, é a formação da escola e a dificuldade de adaptação que ela tem, infelizmente, né? Talvez faltem recursos também. Acredito que o amadorismo também seja uma carga teórica interessante, se você for pensar que esse processo de adaptação em relação às mudanças do tempo e do espaço exige conhecimento, né? Formação especializada. Exige qualidade no preparo. E eu não posso ser hipócrita aqui ao ponto de dizer que o professor hoje na sala de aula está preparado para lidar com o que é o mundo. Porque ele não está. Infelizmente ele não está. Em termos de conhecimento, em termos de preparação, de dinamismo, de entendimento do que é o mundo lá fora. Ele mesmo mal consegue lidar com essas mudanças, que dirá ensiná-las ou adaptar o seu conteúdo a elas. Muito difícil. Não digo que ele não se esforce, no entanto, com os poucos recursos que tem, né, com a carga de trabalho que possui e com o conhecimento limitado que ele geralmente traz, desenvolver essa capacidade mutante aqui não é muito fácil. Então, o amadorismo, discutido lá atrás por Sérgio Buarque de Holanda a respeito da composição da civilização brasileira, diz respeito a essa grande ambição de fazer acontecer. Nós temos essa ambição em torno da educação, eu como professor tenho, mas o contraste que essa ambição quase sempre tem com conhecimento, né, em baixa, quase sempre, com profissionalismo e com recursos o suficiente para fazer realmente dar certo, né? Inclusive Sérgio Buarque de Holanda fala sobre tudo isso aqui no próprio processo de colonização do Brasil, já que Portugal atuou sobre essas terras exatamente dessa forma. Muita ambição em torno desse território, pouco conhecimento, pouco profissionalismo e poucos recursos. Então foi assim, um tropeço atrás do outro, e acho que nós estamos tropeçando, tal como Portugal até agora, em relação à educação, à saúde, à segurança pública, à democracia, votando num genocida hoje, num extremista amanhã e por aí vai. Lá vamos nós, né? Então, problemas e mais problemas, e uma incapacidade absurda de fazer acontecer. Bom, se você for escrever para Enem e tiver que resolver problemas de 500 anos em 5 linhas, como é que você vai fazer? Você precisa lidar com políticas públicas, né? Infelizmente, as mesmas políticas públicas que não estão acontecendo, você precisa defender que elas aconteçam. Políticas públicas que consigam trabalhar com órgãos de educação, né, mais assistência social. Porque não dá para trabalhar só com os recursos de que a educação dispõe, já que a escola é esse ecossistema complexo, diverso e intercortado por inúmeras outras variáveis. Então, precisa envolver todo mundo nesse balaio para conseguir chegar perto de alguma coisa. Então, são políticas públicas intersetoriais que envolvam outros órgãos e consigam trazer em caráter permanente, né, propostas que consigam dar conta dessas transformações sociais. Acredito, inclusive, para adaptar a escola ao que é o mundo do século XXI e as necessidades que ele tem. Essas políticas públicas intersetoriais precisam começar com a comunidade, para que a comunidade seja esclarecida sobre a relevância da escola
e sobre a necessidade de apoiá-la no desenvolvimento da própria instituição e dar relevo para o que ela faz, para o que ela quer fazer e para o que ela precisa fazer, certo? Eu fiz uma aula específica sobre políticas públicas há pouco tempo. Se você quiser assistir para ampliar a sua visão a respeito do que elas são e de como elas devem acontecer, você me conta que eu mando para você. Entendido? Deu uma gotinha de esperança ou aumentou o desânimo? Se estiver como a minha, aumentou o desânimo. Mas a gente ainda acredita, né? Vamos tentar sair dessa caverna.